Você veio no lugar certo. Na casa de Deus. Então vamos iniciar. Eu quero que você abra, por favor, em Salmos 92, versículo 12. E quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem misericórdia aqui, hein? Encontraram? Então vamos ler todos juntos? Diz: o justo florescerá. Vocês encontraram? Salmo 92, 12. Tá? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Fecha os teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, teu é tudo neste lugar. A nossa vida pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu sei que o Senhor, a obra é tua, e eu sei que o Senhor não quer que venhamos parar, mas sim, Senhor, continuar. E essa noite, Senhor, é uma noite de bênção para a vida dos teus filhos. E nós queremos pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Vem, pois, Senhor, Espírito Santo, fazer uma revolução no nosso coração, que é a terra. Venha mudar todo o nosso conceito de pensar e as nossas atitudes. E que a palavra de Deus ministrada nessa noite venha chocar o íntimo da nossa alma. E que possamos, Senhor, compreender o teu propósito aqui, principalmente em Boiçucanga. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, traz revelação, Senhor, do céu sobre este lugar. E que o Espírito Santo de Deus tome conta das nossas vidas, para que o diabo não venha tirar uma só palavra, e que tudo seja guardado no coração do povo de Deus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar, por favor. Como vão ser 4 sábados falando a respeito do crescimento, e eu sei que cada um, o Espírito Santo de Deus vai estar conduzindo, e eu acabei sendo a primeira pessoa a iniciar o congresso, eu pedi direção a Deus. E aí o Senhor me mostrou uma árvore muito bonita. E eu acho que algumas pessoas nem observam ela, que é a palmeira. Quem já viu palmeira aqui? É o que mais tem aqui, a palmeira, né? Você passa assim, está cheio. Quando eu estava passando, tem uma rua aqui do lado que tem tantas que foram colocadas assim, uma perto da outra. E eu fiquei pensando, como é que eu ia ministrar para o teu coração, para que ficasse bem fortalecido a respeito do crescimento na vida do servo de Deus. Nós acabamos lendo agora no 12, que diz que o justo florescerá como a palmeira. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, foi uma semente que foi colocada dentro do nosso coração. Essa semente é uma semente boa. Essa semente é a palavra de Deus. Essa semente, ela foi colocada numa terra desconhecida. Essa semente, quando entrou no nosso coração, ela pode ter tido algumas dificuldades para poder florir, para poder desenvolver. Porque algumas pessoas, ela tem o seu coração algumas dificuldades, que são dificuldades que impedem o crescimento da vida espiritual das pessoas. Se essa semente caiu num coração de pedra, como é que você acha que essa semente vai ficar? Dançando em cima da pedra, não é isso? Aí vem a chuva, bate o sol, aí de repente, por uma pequena ocasião dentro da igreja que a pessoa está, ela, puxa, eu entendi a palavra, eu vou me firmar,
e eu vou trazer até minha família para esse caminho. Aí aquela sementinha cai lá, uma brechinha. Mas é pedra, irmãos. Mesmo que chova, bata sol, de repente não tem terra, cresce só um pouquinho. Depois morre. Aí aquela semente, que é a palavra de Deus, que caiu naquele coração de pedra, não vai desenvolver. Por que não vai desenvolver, irmãos? Porque onde tem pedra, você consegue colocar alguma coisa ali? Fala a verdade, irmãos. Não tem como colocar, porque a pessoa não quer mudar. Aí as primeiras situações que começam a acontecer na sua vida, ela não olha para ela. Poxa, eu não mudei. Deus queria fazer o meu coração, tirar o coração meu de pedra e me dar um coração de carne, para me sentir tudo que Deus queria falar comigo, mas eu não quis. E aí sai da casa de Deus, não permanece. Também tem algumas sementes que são caídas, né? Assim no caminho. Então são essas pessoas que vêm para a casa de Deus e ficam um tempo, mas o caminho é difícil, é estreito, certo? Aí as pessoas sentem muita dificuldade em ficar no caminho do Senhor. E aí fica expondo a sua vida. Não, eu sou crente, eu sou lá da igreja metodista, mas continua fazendo suas coisas erradas, entendeu? Eu não preciso nem falar que é coisa errada, eu preciso? Não preciso falar que é pecado. Diga para o teu irmão, você sabe o que é pecado? A pastora não vai citar nenhum pecado, certo? Então o que acontece? Aí a pessoa ela fica expondo a vida dela no caminho e fica expondo a igreja e não muda. E aí sabe o que acontece? Satanás, que tem uma fúria muito grande com o corpo de Cristo, ele faz o que? Rapidinho ele arruma uma forma para tirar aquela pessoa. Ele faz o que? Ele se alimenta com a semente. Aí tira a semente, deixa a pessoa vazia e a pessoa volta novamente para o mundo. Depois eu fiquei pensando a respeito, né, que tem um espinheiro também, que tem a semente que cai no meio dos espinhos. Aí o que acontece? O que é espinhos? Espinhos é tudo aquilo que mexe quando vem a palavra e a pessoa tem aquela situação, mas ela não muda também. Não muda. Então começa a crescer dentro da casa de Deus, mas os espinhos vêm, e aí eu prefiro mais as coisas do mundo. E quando nós queremos mais as coisas do mundo, a fé não começa a brotar dentro do coração do homem. E aí começa aquelas escolhas entre a cruz e entre o mundo. E os espinhos, eles quando entram na vida da pessoa, é tão duro, mas tão duro, que a pessoa prefere morrer do que se sacrificar. Certo? Mas aí tem uma outra parte também que fala sobre a semente que cai numa terra boa. E aí essa semente que cai numa terra boa, ela cresce e vira uma bela de uma árvore, dá frutos e frutos e frutos. Vocês sabem quem é que falou a respeito dessa parábola resumida que eu falei aqui? Jesus. Jesus reuniu os discípulos para mostrar para eles, falar com eles e com a multidão que estava junto, o perigo do coração do homem. Digo, o coração do homem é perigoso. Quando saímos da nossa casa, nós saímos para ouvir um congresso de quê? Crescimento? Oh, glória a Deus. Crescimento espiritual. Para crescermos, diga para o teu irmão, precisamos ler a Bíblia. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Termos comunhão com os outros. Amar uns aos outros. E amar acima de tudo Deus. Aí a gente cresce. Aí a gente não incha, a gente cresce. Aí eu fui procurar nas escrituras alguma coisa que pudesse fazer a gente entender o que é um crescimento. E então eu encontrei esse versículo.
E através desse versículo, eu quero que você comece a entender o que é um crescimento. Quando você disse sim para o Senhor Jesus, Ele colocou uma semente no teu coração. E essa semente, eu falei e volto a falar, Ele não olhou o seu coração. Porque se Ele olhasse o meu coração, Ele não ia investir a semente dele nunca. Nunca. Então Ele não olhou o seu coração, Ele colocou a semente. Ao passar os dias, essa semente que Ele colocou, Ele começa a molhar. Quando cai vamos dizer assim, a palavra, que você começa a ler a palavra, que você vai se alimentando, é a água que vai caindo dentro do nosso coração. Quando essas coisas acontecem no nosso coração, a gente fica com cada vez mais fazer o quê? Beber. Não é isso? Quem lê mais, quer ler mais. Quem ora mais, quer orar mais. Quem jejua, quer jejuar mais. Quanto mais estamos perto de Cristo, mais experiências vamos ter com Ele. E o que pode acontecer de bom conosco, irmãos? Sermos o quê? Uma árvore frutífera. Uma árvore que dá frutos. Frutos. Mas tem algumas árvores, irmãos, que elas crescem assim, ó. Já viu? Elas crescem, mas elas ficam gordinhas. Você já viu essas árvores? Depois elas têm uns ramos também, vai para lá, outra para cá, e tem algumas até mais barrigudinha, fica tortinha. Aí não sei o que acontece, a raiz não está muito afirmada, aí ela fica meio tontinha, gordinha e... Vocês já viram essas árvores? Aí vem o noroeste aqui na cidade, e o que faz com ela? O que faz? Ela não aguenta. Por que ela não aguentou? Ela cresceu na igreja, ela está há tantos anos na igreja. Quando ela tem oportunidade, ela chama um vizinho, dois, um parente, o irmão ou o pai, e manda para a igreja. Mas ela não cuida. Ela não tem nenhum tipo de preocupação com aquela vida. Nenhuma. Porque nem ela foi cuidada. Ela não se preocupou em querer saber qual era a vontade de Deus e como fazer para crescer. E olhando aqui a respeito desse versículo, que o justo florescerá, a Bíblia fala que agora os remidos do Senhor, eles são justos. Sabia disso? Então diga para o teu irmão assim: eu sou justo e tenho o direito de crescer e de dar frutos. Sabe quem é que vai dar essa força para você? Diga para o teu irmão: o Espírito Santo. Ele é o ensinador. Você crê nisso? Oh, glória a Deus. Então nós vamos começar agora. O que significa, na verdade, esse tipo de árvores, né? Então eu falei sobre essas sementes que caem. Mas tem uma semente, que é essa da palmeira, que ela cai na terra e ela faz uma coisa muito interessante. Ela não cresce para fora, ela cresce para dentro. Já pensou a respeito disso? Já pensou, irmãos? Vocês já olharam como é que a palmeira ela é gordinha? Irmãos, olha aí as palmeiras, elas são gordinhas? Elas não são gordinhas, elas crescem para dentro, certo? E as outras árvores, elas crescem para fora. Pode olhar o tamanho do tronco delas. Aí o que acontece? A palmeira, ela tem algumas coisas assim muito interessantes que eu gostaria de falar com você. A palmeira, ela cresce numa situação sempre que não são boas. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Exatamente. A palmeira, ela sempre cresce em situações que não são boas. Se você quiser ver uma palmeira crescer, você não precisa muito se preocupar com a terra, que é o que eu acabei de falar agora, que Deus, Ele não olhou. Irmãos, deixa lá e vamos olhar aqui, tá? Amém? Olha, veja bem, Deus não se preocupou em olhar o nosso coração, porque se Ele olhasse o nosso coração, Ele não colocaria semente, certo? Aí o que acontece com a palmeira? A palmeira, ela não depende também da terra. É sério. A semente da palmeira, ela pode ser colocada, fez o buraco, colocou ali. No tempo
tempo certo, a gente não sabe como ela começa a subir. A palmeira, ela é uma árvore que ela dá frutos. Quem não vê frutos de uma palmeira? Qual é o fruto da palmeira? Que gostoso. Não é gostoso? É gostoso ou não é, irmãos? É maravilhoso. Ontem os jovens estavam fazendo um trabalho social lá no centro. E de repente eles encontraram um rapaz que falou muito. E uma das coisas que ele disse foi isso: eu subo nas palmeiras, arranco o coco e desço com quantos cocos? Ele falou 4, 5, 6 na boca. Põe no saco, morde e desce. Já pensou? Isso é o que esse rapaz faz, porque ele trabalha com coco. E ele não fica preocupado em pegar cocos grandes. Ele falou que ele pega os pequenos, porque lá dentro a água desse coco era mais doce. Como é que ele sabe disso? Porque é uma pessoa que já tem experiência em lidar com o quê? Com coco. E aí eu fui fazer uma pesquisa, a respeito dela. Então, essa palmeira, a gente consegue encontrar ela com facilidade e muito lindas num lugar chamado deserto. Quem está no deserto aqui? Agora, se eu pedir para você levantar a mão e contar o que é deserto, todos vão levantar. Deserto é todo aquele lugar onde a gente não tem saída. Tudo que a gente gostaria que acontecesse, aquilo não aconteceu a nosso favor. O deserto é quando estamos sozinhos, quando não temos amigos para poder contar. O deserto é quando nós estamos dependendo de uma situação para ser resolvida e aquela situação não se resolve. Isso é um grande deserto. E aí até a gente pode, os amigos podem se aproximar e querer dar uma palavra de apoio, mas quando quem está no deserto, só quem está no deserto sabe dizer que é um deserto. E eu queria perguntar aqui, quem já esteve num deserto? É isso aí ou não é isso? É, não é? Pois é, sabe o que a palmeira faz? Ela não se importa de estar no deserto. Não, ela fica ali quietinha. E aí vem a areia. E quando vem o vento, imagina, você já está no deserto passando problemas. E de repente, para ajudar, ainda vem aquela... E tem o corpo todinho da palmeira. A visão da palmeira, ela não está preocupada com a areia. A areia não vai impedir ela de crescer. As lutas, não podem nos impedir de crescer espiritualmente, irmãos. Não pode. Nenhuma dificuldade na nossa vida, seja ela financeira, seja ela no nosso relacionamento, marido e mulher, filho, amigos, parentes, seja uma situação de desemprego, olha, não importa, não impede de nós crescermos. Entendeu? Porque quem faz o crescimento é Deus na nossa vida. Mas Deus também precisa saber se você quer. Porque o prazer de Deus é nos fazer crescer. Mas tem pessoas que não estão interessadas em crescer. Estão interessadas só em vir à casa de Deus, receber e ir embora. E Deus não quer isso. Porque as igrejas são cheias de pessoas sedentas, com sede, certo? Aí elas bebem e vão embora. Você acha que Deus quer isso na tua vida, irmão? Sabe por que eu sei que Deus não quer isso na tua vida? Porque você veio para o congresso. Você não está na tua casa. Deus preparou essa noite para que você entenda que o que Ele quer em você é que você conheça o que é palmeira. A palmeira, ela tem uma outra coisa maravilhosa. No período de grande luta que acontece, todo vendaval, quanto mais vendaval, mais ela se fica para baixo. Ela vai atrás de água. Eu preciso de água. Preciso tomar água. Se eu não tomar água, eu morro. Eu preciso de água, de água e de água. E ela está tranquila. Só que enquanto ela está para baixo, a 300 metros, tomando água, ela cresce
vertical até 60 metros. Já pensou que coisa linda? E nós não damos valor para palmeira. Ah, é feia. Não, Deus não fala que ela é feia. Fala que o justo vai acontecer o quê? Vai fazer o quê? Como quem? Não, podia ter falado que ia crescer, ficar bonito como um pé de laranjeira. Mas não falam isso. Porque os nossos olhos, nós temos costume de olhar outras coisas. E Deus olha outras coisas. Quando aprendemos a ter um olhar de Deus, nós vamos entender qual é o propósito bom, correto para a nossa vida. Tem mais uma coisa que acontece com a palmeira. A palmeira também, ela além dela produzir essa situação de crescer até 60 metros para cima, ela tem uma situação que eu achei lindo, que são os seus frutos. Uma palmeira, ela consegue produzir 200 cocos. Aí você fica pensando, eu vou lá, tiro um, depois eu tiro outro, depois eu tiro outro, daqui a pouco nasce novamente uma penca. É isso, não é? Quem tem esse pé na sua casa sabe como é que é. E aí a gente vê por que ela não para de produzir. Diga para o teu irmão, porque ela busca algo mais profundo. Quando entendermos que Deus está pronto para nos dar, olha, quando entendermos que Deus está pronto para nos dar os segredos dos céus, sabe, irmãos, a palmeira para chegar a 60 metros para cima, porque não é sempre horizontal, nunca vertical. Ela nunca está tombada, ela não faz isso e depois faz isso. Não, é quando ela começa a crescer para cima e 300 para baixo, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante. Diga para o teu irmão, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, primeiro, a preocupação da palmeira não é de se aparecer, é de ir lá para baixo e se alimentar. Quem é que produz água? Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é água. É água para a nossa vida ou não é? E quem é que vive sem água? Sabe que o ser humano, ele pode ficar sem comer, mas sem beber água ele não consegue. Sabia? Você fica internado no hospital, precisa passar por uma cirurgia, o que o médico faz? Não, está cortada a parte da alimentação, mas dá soro. O soro não é um líquido? É ou não é? O que é o soro? É água misturada com o quê? Açúcar e o que mais? Sal. Que é o que o nosso organismo precisa, nada mais do que isso. O que tem dentro do coco? Tem o quê? E como é que você sabe como é que chama essa água? Sais minerais. Está lá dentro do coco, bonitinho, prontinho para nós tomarmos. Agora, eu fiquei pensando numa coisa que eu quero que você pense comigo. Que a palmeira, ela tem umas coisas também muito importantes também, que nenhuma das pessoas, às vezes as pessoas não dão muito valor com respeito a ela, né? É que, você sabia que a palmeira, depois que ela cresce, que as suas folhas ficam bonitas, o homem se apropria dela, porque o homem não deixa nada, né? Então ele se apropria dela para algumas situações. Hoje já estão utilizando as folhas da palmeira para cobrir casa. Então faz-se o telhado e colocam as folhas lá. Por que será? Eu fui fazer a pesquisa, mas por que o homem está preocupado em até procurar todas as coisas que a palmeira produz? É porque eles disseram que na folha da palmeira tem um limo. E esse limo, ele vai ajuntando e faz que nem uma cola. Nem sol, nem chuva impede
certo? E faz com que a casa, que a gente fala que é a casa do pobre, né? Que na verdade, se não tivesse essas casas de alvenarias do jeito que tem hoje, todos nós talvez teríamos uma casa coberta com folhas de quê? Aí, fazendo a pesquisa, eu encontrei que parece que tem mais de 360 oportunidades para os homens utilizarem a palmeira. Ele utiliza da palmeira do tronco, do fruto, das suas folhas, ele faz tudo com ela, tudo. Depois eu fui fazer uma outra pesquisa e eu fiquei maravilhada, porque fala exatamente assim: a palmeira se reproduz com uma só semente, mas olha o pé de uma palmeira e verás muitas sementes ao redor. Vamos pensar a respeito disso? Você já olhou as palmeiras? Tem palmeirinhas em volta? Quem plantou? A semente dela era uma só. E ela fez dar várias em volta delas. Sabe o que me faz entender? Que quando começarmos a entender que somos como palmeiras, nós vamos fazer a comissão, a grande comissão. O que é a grande comissão? Nós vamos ter capacidade de pregar a palavra para aqueles que estão em nossa volta. Nós estamos cobrindo essas pessoas que estão em nossa volta. Pensa, mas pensa grande, porque a palmeira não pensa pequeno, ela pensa grande e alto. E ela, quando olha para cima, ela quer olhar para o sol, quer olhar para alguma coisa que brilha. Ela não fica como as outras assim, meia tombadinha. Tombadinho. Já viu crente tombado, irmãos? Já viu? Não é fácil, irmãos. Nem colocando muleta, não deixa mais aquela árvore de pé. Fala para o teu irmão assim: eu quero crescer. Eu não quero ficar pequenininho, mas eu quero crescer. Quero crescer. Quero crescer. Agora eu quero que você fale quanto que você quer crescer, porque a palmeira é 60 metros. Você vai querer crescer quanto? Cita. Deixa Deus te ouvir. Quer crescer quanto? Uxe, eu só escutei 2. Quer crescer quanto? Glória a Deus, aleluia. O que você falou é que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora tem uma coisa que eu achei lindo, quero que você fique sabendo. Quando há pelo menos 30 palmeirinhas em volta, ou palmeiras, certo? Perto uma das outras, o que acontece? Começa a brotar ervas e com o tempo formam um oásis. O que você acha que é isso? Palmeirinha, 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 palmeirinha. E de repente você encontra uma lagoa. Água. 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 Água, irmãos. Água. Água. O que as pessoas precisam ver em você é o fluir da água. Por favor, eu quero que você abra aí em João 7,38. Enquanto nós não entendermos o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos continuar sendo árvores que não dão fruto, árvores pequeninas, árvores que um olha para o outro e não tem consideração nenhuma. Não dá fruto, não posso comer desse fruto. João 7,38. O que diz? Ai, que lindo, lê aí. Vamos ler todos juntos, então? Quem crer em mim... Espera um minutinho, vamos ler todos juntos, porque aí faz um coral lindo para o Senhor Jesus. Quem crer em mim...
Pois é, hein? Rio de água, o quê? Vai correr aonde? Mas tem uns aí que vai, algumas traduções que diz ventre. Vai correr aonde? No ventre. Sabe por que o ventre? Porque é aqui, irmãos, que tem a vida. É aqui, certo? Às vezes o homem botar a mão aqui na barriga e falar, é aqui que vai nascer, né? É aqui que tem a vida. É vergonha, mas não para os servos de Deus. Porque Deus hoje não olha para nós, nosso sexo aqui. Todos nós podemos dizer, é aqui. É aqui que gera vida. É aqui que vai sair água. Água em abundância. Só quem pode dizer a respeito disso são as palmeiras. Quem tem palmeira aqui? Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos bater palma para Jesus mesmo. Ele é digno, ele é muito digno mesmo. Aleluia. Tem uma outra coisa muito importante também, é que a palmeira, não adianta você pegar ela e colocar ela junto com uma outra árvore, pensando assim, vamos ver o que vai dar. Você já viu uma palmeira misturada com limão, com laranja? Já viu? Quem viu isso? Não vai dar certo. Sabe o que significa isso? Se você é realmente filho de Deus, você não se mistura com mais nada. Você só se mistura com as coisas de Deus. Você não tem prazer com outra coisa a não ser quem? Deus. O teu alvo que é? Ganhar vidas. O teu alvo que é? Preciso crescer. O teu alvo qualquer? Levar almas até os pés do Senhor Jesus. Aí você se mistura lá fora, não vai dar em nada. Olha, o que pode dar, vou falar o que é. É uma bela de uma confusão. Não vai dar nada. Faz um teste, pega uma plantinha lá e põe junto para ver o que vai acontecer. Não vai dar nada. Aí a gente também entende o seguinte, que a palmeira, que eu quero que você abra agora, lá em João 12, 13. A palmeira, ela tem um símbolo muito importante. É que quando o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém, os filhos de Deus, né, aqueles que estavam clamando a presença do Filho de Deus, eles arrancaram as folhas e eles gritavam, Hosana, 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 com a maior alegria para passar o rei. Eles poderiam pegar uma rosa, certo? Um cravo, um lírio, que naquela época lá, o que mais tinha naquela região era lírio. Mas não, eles foram direto, pegaram o quê? Folhas de palmeiras. Quem pode ler para mim, por favor? Sabe o que o Senhor quer de nós? Que cada um aprenda a dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Certo? Porque você faz parte disso. Você tem as folhas para dar glória a Deus. Hosana, Hosana, Filho, amado, Rei dos Reis. Mas a gente não faz isso, né? As nossas palmeiras são duras. A gente não tem coragem de manifestar a alegria que nós temos no nosso coração. Mas fala a verdade, se o Brasil ganhar, quem é que não vai falar gol? Até a criancinha que não sabe o que é gol vai fazer isso ou não vai? Vai fazer, irmãos. Então cada um aqui procure saber que tipo de árvore você quer ser. Porque a terra, eu acabei de dizer agora, Deus não procurou olhar o nosso coração. Porque a terra, na verdade, ela é dura, irmãos. O homem, ele tem o coração duro. E eu também fiquei pensando, né? Quando o presidente Lula, ele assumiu, ele se preocupou muito lá com o Nordeste. Não foi isso? Lembra disso? Lembra, irmãos? Por quê? Quem tem TV, lê jornal ou revista vai saber disso. Por que ele se preocupou? Porque ele sabia que aquela região nordestina é uma região onde as terras estão todas
cortadas, os gados não têm água, não tem nada lá. E aí ele resolveu fazer o quê? Enviar uma forma para colocar um poço artesiano, né? Esse é o nome? De bastante profundidade, até encontrar água para jorrar e começar a molhar para poder ter o que comer. Algumas pessoas chamaram ele até de maluco. Imagina, para que fazer isso? Não tem necessidade, não tem necessidade. Mas acontece que essas pessoas do norte, eles não estavam aguentando mais a tamanha falta de água, de alimentação, e eles fizeram o quê? Eles começaram a entrar dentro das grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Eles estão errados. Aonde não tem o que beber, comer, você tem que procurar uma cidade onde tem. Mas Lula, ele foi inteligente. Ele foi lá, ele pisou na terra, porque ele também era de lá, né? Pisou na terra. Puxa, a terra está seca. Uma terra seca, irmãos, não produz nada. Nada, irmãos, nada. Eu sei que é até difícil falar isso com você, mas sabe que crente que não trabalha, ele dá trabalho dentro da casa de Deus. Aí, sabe por quê? Porque ele fica com o coração duro. Ele só vai, ele vem, escuta a palavra, volta para casa. Aí chega na casa dele, ele liga a TV, assiste todas aquelas porcariadas. Aí ele vai para a casa dele, quando ele liga a TV, o marido quer assistir riso e a mulher quer assistir as novelas. As novelas são uma beleza, não são, irmãos? Obrigada, meu irmão, obrigada. Então eu ensino o que para a pessoa? Nada. Aí quando ela sai para o culto, aí vai a família. Vem a esposa, os filhos, o marido, eles vêm para a casa de Deus. Aí o adorador começa a adorar a Deus. Aquela pessoa passou a semana inteira se alimentando do que não presta. Como é que ela vai adorar a Deus? Diz, não tem como adorar a Deus. Aí a terra dela fica como? Dura. Aí quando a palavra sai da boca do profeta para ir ao alcance daquela terra, que é o nosso coração, sabe o que acontece? A semente não entra nem na... Eu quero que você comece a imaginar uma terra seca, não tem aquele trincado? Sim ou não? Eu acho que a semente não consegue nem entrar dentro daquele trincado. Não entra. E aí, essa noite, é a noite que a gente tem que começar a pensar que Deus quer coisa nova para nós. Ele não quer mais que você continue nesse marasmo. Ele quer que você conheça a grandeza dele. Ele não quer que você seja a vida inteira pequeno. Ele quer que você prospere. Primeiro você cresça se humilhando na presença dele. E se alimente, beba muito dele. Depois deixe ele te crescer. Conforme você for crescendo, você vai crescer e cuidar de pessoas juntos. Porque ele vai te ensinar. E ele vai te dar frutos. E os frutos vão poder alimentar muitas pessoas. Amém? Olha, eu espero que essa igreja seja repleta de frutos do Espírito Santo de Deus. Que aqui tenha muitos profetas, evangelistas, pastores, pastora. Eu espero em Deus que aconteça isso. Que você não tenha que perder tempo. Porque nós não temos mais que perder tempo. Nós temos é que correr atrás do tempo perdido. Amém? Agora Daniel, pastor Daniel, por favor, eu quero que você abra em Apocalipse 7, 9. Por favor, você pode ler? Aleluia, aleluia, aleluia.
vestido de branco e com o quê? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Diga assim: crescer. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para cima ou para baixo? Oh, não, para baixo primeiro. Para cima ou para baixo? Para baixo primeiro. E depois para cima. Aí você determinou quanto você quer crescer. 60, 50, 20. Teve uma aí que disse quanto sente, quanto? Quanto? 100. Nossa, mas essa árvore vai estar alta. Vai olhar tudo. Mais um pouco vai chegar no céu. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem como é duro? Mas é sério mesmo. Quantas pessoas aqui têm noção como é duro ter esse contato, essa comunhão com Deus? Porque falar que vem na igreja é crente é fácil, né? Sabe que até o diabo é crente, né? Ele só não se converte. Mas que é duro nós nos convertermos a uma situação de tirar o coração duro, certo? O coração de terra que não está legal, e pedir a Deus um coração de carne. Quantos daqui sabem? Agora você concorda comigo que é muito difícil nós trocarmos esse coração que nós temos e pedirmos o coração de carne? Vou te dizer por quê. Porque o coração duro nós já temos, certo? Não faço, não vou, só vou quando eu quiser, só vou ajudar se eu puder, certo? Só vou evangelizar se eu achar, só vou buscar Deus se eu sentir vontade. Agora o coração de carne, sabe o que acontece com ele? É um coração que tem sentimentos. E aí, por qualquer coisa, a gente chora. Jesus! Oh, Jesus! Sem assistir aquele filme que ele foi para a cruz. Só de falar Jesus, a gente chora. Cantou-se um hino. Meu Deus, a minha alma! A gente chora. Quem quer um coração de carne nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que está o seu coração. Ele está precisando ser molhado. Sabe para quê? Para a palmeira se alimentar e crescer. Porque precisa de chuva, irmãos. Certo? Imagina que sofrimento para essa palmeira ficar procurando 300 metros para baixo para beber água. Não é fácil. Mas ela vai atrás da água. Ela vai. E eu sei que não é fácil para você, em momentos de dificuldades, você buscar a Deus. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para nós, que conhecemos as Escrituras. Imagina, para quem está vindo agora para os caminhos do Senhor. Mas uma coisa você tem que entender. Deus te fez uma pessoa de fé. E te colocou você como justo. Certo? E o justo tem várias bênçãos. O justo viverá pela fé. Já pensou você ver pela fé? Eu não tenho nada hoje, mas eu sou justo. E Deus vai prover toda a sua misericórdia sobre a minha vida. E aí quando você vê, Deus já proveu essas misericórdias para a tua vida. Certo? E o justo vai fazer o quê? Vai florescer. Sabe o que é florescer? É crescer, é brilhar. Você consegue brilhar nas trevas? Deus quer fazer você brilhar nas trevas. Fazer espantar todas as situações. E eu tinha separado um hino, e eu vou pedir, pode colocar? Era um minutinho só. Eu pedi para o pastor Daniel separar um hino, que fala exatamente como está o nosso coração. Sabe que nas nossas dificuldades nós não temos condições de orar. Vocês vieram para cá para aprender a crescer, não é isso? Então você já entendeu que o primeiro passo é buscar a Deus, se diminuir. Convém que Jesus cresça, que a gente se diminua. Buscar da palavra de Deus. Beber o máximo que a gente puder de Deus, da Escritura, para a gente poder se fortalecer. E se nesta noite ainda tem coração que está duro, que está difícil para poder
alcançar, certo? Você ora, mas não ultrapassa o teto. Essa noite é noite de você deixar Deus molhar a sua terra. Amém? Para você poder crescer. Eu quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, escute este hino e se aproprie, principalmente quando o amado irmão que vai estar adorando a Deus com este hino, ele falar sobre a chuva. Deixa mesmo a chuva entrar na tua terra, para poder você crescer, em nome de Jesus.